E ainda falando sobre política, mas economia também. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, tem dito a aliados que deve anunciar em breve o nome do responsável pela economia em um eventual governo. O repórter Matheus Dias, chegando agora com as últimas informações, a estratégia é se aproximar do mercado financeiro, amigos do mercado. É isso? Boa noite. É isso sim, viu, Tiago? Tanto do mercado quanto dos eleitores do centro também. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Flávio Bolsonaro, então, tenta repetir a estratégia do pai. Jair Bolsonaro, quando foi eleito presidente, fez esse mesmo movimento. Ele, durante a campanha ainda, anunciou o nome do ministro da Economia na época, Paulo Guedes, a quem viria a se tornar o ministro da Economia. E isso agradou parte do eleitorado, que aí talvez tenha puxado certos votos, e Flávio Bolsonaro pode tentar fazer a mesma estratégia. É isso que interlocutores do governo dizem, ou pelo menos indicam que ele vai fazer. Ainda durante a campanha, indicar um nome para se tornar um possível ministro da Economia e tentar organizar as contas públicas, tentar organizar taxas de juros, dívida pública bruta, no caso. Foi isso que Flávio Bolsonaro tem dito. Ele ainda não fala em nomes, mas seria um nome que agrade, claro, aos eleitores do centro, local ainda onde Flávio Bolsonaro não é uma unanimidade. Ainda tem eleitores no centro que não estão tão favoráveis ainda ao nome do filho do ex-presidente, e talvez com uma escolha dessa ele possa puxar sim esses eleitores, já que a gente sabe, Tiago, que nessa campanha eleitoral a economia do país é um dos principais pontos, claro. Como ambos os lados nessa eleição já disseram, não é o ponto que vai garantir a vitória, mas é sim um ponto bastante importante, a questão fiscal do país, e quem pode corrigir ou pelo menos ajudar a ir ou continuar no caminho certo, aí depende da interpretação de cada um, mas Flávio Bolsonaro sim vai tentar indicar isso ainda antes da eleição, ainda durante o período da campanha. Vale lembrar que Flávio Bolsonaro estava em viagem, ele que fez uma turnê internacional pelo Oriente Médio e pelos Estados Unidos, retornou ontem e já se encontrou com todo o diretório do PL, já numa tentativa de assumir o posto de capitão que havia sido deixado pelo pai, e agora tentar organizar e dar as ordens para que a campanha comece a ser preparada e posta em prática, viu, Tiago? Pois é, a pré-campanha já pensando na economia, no possível ministro da Economia ou da Fazenda, como queiram chamar. Matheus Dias trouxe os bastidores. Dora Kramer, Denise Campos de Toledo. Ô Dora, essa movimentação do senador Flávio Bolsonaro se aproximando do mercado, esse é o caminho correto? É isso que se espera de qualquer campanha? Não vou falar pré-campanha que você não gosta. Até porque não é pré, né? Já é campanha. Pré é tudo falsidade, é só um apelido para escapar da justiça eleitoral. Mas, enfim, é isso. Ele estava querendo Paulo Guedes. Paulo Guedes disse que não quer mais esse assunto na vida dele, serviço público. Então, tem alguns nomes aí que são cotados, inclusive gente que participou do governo Bolsonaro, mas é isso, né? Lá em 18, por volta de abril, que o Bolsonaro anunciou, porque ele precisava desesperadamente mostrar que tinha algum pé no chão, porque vamos lembrar, ele era considerado um deputado doidinho do baixo clero, que falava umas bobagens, e ele precisava realmente apresentar um pé no chão. E aí, realmente, quando ele anunciou o nome do Paulo Guedes, a coisa não foi definida ali, mas começou a tomar uma forma. Então, o Flávio Bolsonaro deve fazer também esse movimento, só que não basta, né? Agora, não basta só isso. É importante para ele dar um recado de compromisso com a responsabilidade fiscal e tal, mas ele vai precisar também mostrar a ele o que veio, porque por enquanto Flávio Bolsonaro é só um sobrenome, porque ele não teve uma atuação destacada, o noticiário em torno dele foi negócio de rachadinha, compra de mansão, é muito confuso. Ele realmente é tido como um dos filhos mais ponderados, mas mesmo assim ele vai ter que construir uma persona eleitoral, coisa que ele não tem, e que a simples indicação de um possível comandante da economia não basta.
Ô Denise, eu queria lembrar uma coisa aqui. Em 2018, você entrevistou aqui na Jovem Pan, já estávamos aqui, todos os responsáveis por coordenação da equipe econômica ou de economia de cada um dos candidatos. E você recebeu aqui Paulo Guedes, que ele não foi anunciado antes como possível ministro da Fazenda, o ministro da Economia, como acabou sendo, né? Mudaram o nome do ministério. Nesse momento, vale mais só anunciar um nome para falar, que é o coordenador da economia, sem dizer que se vai ser ou não vai ser o ministro da Fazenda, porque se fizer essa distinção, aí sim é mais peso, é mais pesado? Eu acho que não, Tiago. Eu acho que tem que definir uma linha de gestão da política econômica e, nesse sentido, vale lembrar que Bolsonaro falava muito de Paulo Guedes como posto Ipiranga, né? Aproveitando o comercial, onde tudo se resolvia, tudo dava certo. Então, houve essa aposta e Paulo Guedes saiu exatamente do mercado financeiro. Então, se houvesse alguma resistência maior do mercado ao nome de Jair Bolsonaro, na época, ela diminuiu com a indicação de Paulo Guedes, uma pessoa experiente, que tinha uma postura mais liberal. O mercado é alinhado a uma postura mais liberal, além da preocupação com o ajuste das contas públicas, e Flávio tenta repetir essa mesma estratégia agora comandando o mercado. O mercado não via com bons olhos a indicação dele, preferia Tarcísio de Freitas, mais testado da forma administrativa aqui no estado de São Paulo, já é mais conhecido. Flávio Bolsonaro era senador e não se sabe exatamente o que ele pretende fazer se sair vitorioso das eleições presidenciais. Então ele tem se apoiado em alguns nomes, inclusive ex-integrantes da equipe de Jair Bolsonaro. Um dos que tem acompanhado ele em alguns eventos é Adolfo Saxida, que foi secretário de Política Econômica, exatamente da equipe de Guedes. Também se fala no nome de Gustavo Montezano, que é amigo pessoal de Flávio e esteve no BNDES na gestão de Bolsonaro. E tem Mansueto Almeida, economista-chefe atualmente do BTG Pactual, mas que foi secretário do Tesouro do governo Bolsonaro e é um dos maiores especialistas em finanças públicas do país. Então ele está, por enquanto, citando esses nomes como possíveis integrantes da equipe econômica. Agora, como a Dora colocou, só isso não basta. O mercado financeiro pode gostar, mas depende do eleitorado todo para se ganhar uma eleição.